Agora a gente vai falar sobre esses bloqueios de aprendizado. Nossa Senhora, uma área tão rica para descobrir. E no seu dia a dia você lida muito com isso, junto com os alunos, ensina isso para eles? Isso mesmo. O que eu noto, muitas pessoas, eles vêm para as aulas com muitas exigências internas, né? Precisa ser perfeito, precisa falar exatamente correto. E nesse causa um bloqueio enorme nas pessoas. Não é a única coisa que causa, obviamente, mas uma das coisas que bloqueia é essas expectativas que a gente tem fora da realidade, né? Então a gente está lutando com uma imagem de nós que pode ser irreal, fora da realidade. E atrapalha muito esse tipo de demanda que a gente tem por dentro. Então uma das coisas que a gente vai tratar é essa questão de exigências internas, né? Que todos nós temos, né? Então, bem-vindo. Esse assunto, eu acho, Sari estava lidando esse curso de desenvolvimento, foi o assunto da TCC dela também, né? Durante o curso de psicossociopatologia, trabalho de Norberto Keppe. Essa área é tão rica, porque se você trata isso uma vez, entender o que está atrás disso, você vai ter passos para resolver isso em todas as áreas da sua vida. Então é uma coisa muito agradável e importante até. E a metodologia que nós utilizamos é da trilogia analítica, que é uma ciência criada por Dr. Norberto Keppe. Ele é psicanalista, filósofo, exerce muitas atividades, muita inovação, e uma das suas inovações é o método psicolinguístico trilógico aplicado na Escola de Línguas Millennium, que hoje é o Centro de Línguas da Faculdade Trilógica. E dentro desse método, então, os professores são treinados também para ajudar os alunos a lidarem com os bloqueios. Se vocês têm alguns bloqueios, ou você notaram algum bloqueio em seu aprendizado, em alguma área em sua vida no passado? Eu achei muito difícil de aprender a falar português. Eu era muito tímida, aí eu chorava, porque eu não aprendia, não queria falar. A mesma coisa aconteceu comigo, eu não chorava. Mas eu lembro batendo a mesa algumas vezes, né? Uma coisa eu notei com minha aprendizado em português, que eu tinha muitas expectativas, como eu falei no começo, né? Sendo locutor e ator em inglês, eu tinha um nível muito alto, eu tenho muito expectativas de mim mesmo. Então, entrando com português, eu estava, na realidade, pouco mais baixo, ou vamos dizer, muito mais baixo. E esse foi muito difícil de lidar com essa diferença entre minha expectativa e a realidade das minhas dificuldades, né? Então, essa diferença causa um estresse enorme. E esse estresse, a gente tem duas respostas, né, para esse estresse. A gente luta ou a gente foge. Então, eu resisti, eu tenho muita resistência, muita dificuldade, eu não quis ser embaraçado, sabe? Tudo isso foi uma forma de fugir da realidade. Então, causa um bloqueio enorme. Demorou para superar isso também. E bloqueio pode ser em vários sentidos. No Brasil tem esse vestibular que tem que fazer, às vezes a pessoa sabe o assunto, mas na hora da prova se bloqueia e não consegue realizar a prova, ou uma entrevista de trabalho, ou uma conversa até na empresa. Mesmo que a pessoa tenha os conhecimentos, ela pode ter um bloqueio na hora de compartilhar, na hora de expressar, inclusive o aprendizado que ela já conseguiu adquirir. Está falando aqui sobre isso, bloqueios de falar línguas. Quando a gente precisa falar, por isso a gente fala de falar uma língua, segunda língua, na última fronteira, né?
Muitos alunos chegam e dizem, eu posso ler, eu ouvi razoavelmente bem, eu posso escrever algumas coisas, mas para falar, quando você coloca na ação, no falo, você precisa lidar com todas essas dificuldades. É isso que causa bloqueio. A gente não quer lidar com esse embarrassment, essa falta de entendimento, erros, etc, etc. A gente não quer lidar com isso. Então, nosso problema está aí. Tá, Richard, eu queria que a gente entrasse agora mais profundo na definição do ser humano. Como que, para entender o bloqueio, nós temos que entender como é o ser humano e o que acontece. E aqui eu tenho um esquema onde é o ser humano, na essência, como mostra o Dr. Keppe, tem o bem, belo e o verdadeiro. Querendo dizer que todo mundo pode aprender. Aprender inglês, aprender dirigir um carro, aprender geofísica, pode sim aprender. Porque todo mundo tem muitas qualidades. Todo mundo tem inteligência. Todo mundo tem possibilidade intelectual, capacidade intelectual e muito mais o bem que a gente está colocando na prática muitas vezes. Isso porque tem essa questão patológica, que é essa negação, essa atitude de distorcer, omitir, negar as qualidades que temos. Então, nessa questão nós temos a teomania, que é uma mania de muita grandeza, megalomania. A pessoa não quer se ver como ela é, ser humilde. Uma das coisas que a gente nota no ensino, na sala de aula, que pessoa muito arrogante dificilmente consegue aprender, porque vai se colocar tão acima do assunto do professor que não tem como estar entendendo o assunto. Até mesmo a origem etimológica, a arrogância, aprendi com o professor de português, com José Ortiz, que dizer não pedir, não perguntar. Porque em português rogar quer dizer pedir. Interessante. E a quer dizer não, como a normal, a rogar. Então a pessoa que não pede nada, não pergunta nada, não vai facilmente também aprender. Não, esse é muito interessante. Se você pensa sobre essa questão de rejeição do aprendizado, né? Porque muitos de nós pensam que nosso problema é uma coisa do vocabulário, o conhecimento sobre o assunto. E muito pouco no mundo você vai encontrar essa ideia que o ser humano tem uma essência boa, tem coisas por dentro, mas tem um bloqueio por causa dessa camada, vamos dizer, da patologia que a gente monta, a gente elabora em nossas vidas, né? A gente não começa com essas coisas, a gente elabora com o tempo, né? Então, eu, por exemplo, em minha língua, chegando nesse nível, eu não quis entrar em contato começando em português. Então, foi essa resistência, vamos dizer, de descer e entrar em contato com a língua do português que me demorou de aprender. Foi um bloqueio por causa de uma atitude que eu tinha. Uhum. E até admitir que a gente não sabe. Que é necessário a pessoa admitir que não sabe para poder aprender. Se ela acha que sabe tudo, não tem nada mais para aprender. Nota a diferença entre precisa aprender ou precisa tratar coisas que atrapalham nosso aprendizado. É muito diferente. É muito diferente, porque geralmente a gente pensa que quer aprender. Mas na psicopatologia trilógica a gente aprende ao contrário. Começa a perceber que a gente não quer aprender, o aluno não quer aprender, e o professor também não quer ensinar, e aí vai ter que lidar com isso. E isso é um ponto de partida para um bom resultado. Porque dentro desse esquema que eu coloquei aqui para vocês,
tem também a máscara. Então, é o fingimento, o artificial, o que não existe. E o processo terapêutico, ele parte aí quando a gente tem contato com a parte patológica, com esses problemas que comentamos, e com essa essência boa, bela e verdadeira. Então, baseado nisso, o que é o bloqueio? O bloqueio, resumidamente, é uma atitude contra o bem. Então, a pessoa está resistindo um bem na vida dela. O aprendizado é um bem, uma conscientização é um bem, mas nós, por nossa inversão, resistimos ao que é bom. Também porque esse bem vai nos mostrar as nossas falhas. À medida que a gente aprende, a gente começa a ver nossa incompetência, que não sabe. E nessa hora, o aluno se sente mal, ela acha que está piorando. E não, que justamente nessa fase ela está melhorando. Ela já está entrando em contato com as resistências que assim podem ser tratadas. E esse é o ponto onde a pessoa quer desistir do aprendizado, do curso, da escola. Não é no momento que ela não está aprendendo. É no momento que ela está dando os passos para avançar no aprendizado dela, porque ela confunde ver com ser. Se eu vejo a dificuldade, então eu tenho. Se não vejo, não tenho. Nota que ela está falando, Sara está falando muito bem sobre essa questão do tratando os problemas por dentro, né? A gente não está piorando alguma coisa, a gente está melhorando por causa desse contato com nossas dificuldades. Se você não tem esse contato, você vai parar o tempo todo. Então, por isso, muitas pessoas falam para mim que eles começam a parar o tempo todo, qualquer coisa. Então, pensando que eu não estou bom nisso, ou está muito difícil, não tenho condições de fazer, sabe? Ao invés de ver essa resistência, que se a gente trata isso, nossa, a gente vai para frente em todas as áreas. É impressionante. E dá muita esperança para nós. Nossa, eu tenho condições de conseguir.